Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bom dia, bem-vindos ao Política na Veia. Esse é um programa compartilhado entre o canal da Carta Capital, a TV GGN, do Luiz Nassif, e o Fora da Política Não Há Salvação, do cientista político Cláudio Couto. A gente está aqui acompanhando passo a passo aqui os desdobramentos dessa paralisação nas rodovias. Lembrando que hoje são 11 horas da manhã da terça-feira. Até esse momento, o Bolsonaro não deu nenhuma palavra em relação ao resultado da eleição do domingo. Nem se pronunciou, não sabe quando dirá, embora tenha nesse momento um boato de que ele possa falar em algum momento ainda nesta manhã, mas tudo ainda no campo dos boatos. Mas o movimento, o Capitólio, como dizia aqui o Cláudio Couto no intervalo, antes do início desse programa, o Capitólio rodoviário, a forma como o bolsonarismo tenta questionar essa eleição, continua, e nesse momento, agora sendo dispersado mais do que tudo, depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral e do STF, para que as polícias militares e, primeiro, para que a Polícia Rodoviária Federal tomasse uma atitude em relação a isso, sob pena de multa e até prisão do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, e também convocando, liberando que as polícias militares estaduais possam também atuar para desmobilizar esses bloqueios feitos pelos caminhoneiros em mais de 20 estados. E isso está funcionando, já uma parte do desbloqueio no Rio de Janeiro, há um movimento também em São Paulo. Saiu uma notícia até daqui a pouco também, há poucos instantes, que o MTST, de forma espontânea, vai também se unir às estradas, não para arrumar uma briga, mas para tirar os bloqueios feitos pelos caminhoneiros. Então, neste momento, parece haver um movimento aí na verdade, dispersão desse movimento bolsonarista. Todo mundo temia que houvesse um momento em que eles chegassem a Brasília, a esplanada ali dos ministérios, mas a Polícia do Distrito Federal também, por ordem do governador, fechou o acesso às vias para impedir qualquer movimentação, assim como protesto mais próximo ali do Supremo Tribunal, do Palácio do Planalto, do Palácio do Planalto e do Congresso. Então, esse é o momento que a gente está vivendo. Eu vou começar aqui, Nassif e Couto, bem-vindo a quem nos está acompanhando. E a primeira pergunta começa pelo Couto, depois que eu ouvi o Nassif, vocês acham que ainda esse movimento bolsonarista, aí, numa tentativa de bloquear ou de questionar o resultado da eleição, ele já está numa fase de dispersão real, ou a gente pode esperar ainda mais tumulto? Como é que vocês estão analisando a situação neste momento? Olha, bem, primeiro, bom dia, Nassif, bom dia, Sérgio, bom dia a quem nos assiste. Eu acho que a gente nunca pode subestimar a capacidade de criar confusão do bolsonarismo, né? O bolsonarismo, inclusive, já se elegeu em 2018, aproveitando naquele momento a confusão gerada pela greve dos caminhoneiros, né? Que produziu uma situação de anomia na sociedade. E aí faz, nessa desorganização social, com que muita gente procure uma solução mágica, um salvador da pátria, alguém que pareça que vem como um anjo exterminador para resolver todos os problemas. E, de novo, o Bolsonaro aí mobiliza, aí, né, como você observou nesse Capitólio rodoviário, uma base radicalizada que tem presença muito forte entre os caminhoneiros, embora a gente saiba que não são as organizações de caminhoneiros no seu todo, tanto que lideranças importantes aí dos caminhoneiros já se manifestaram contrariamente a esse tipo de operação, a esse tipo de ação. E o que eu acredito que o Bolsonaro está tentando fazer, principalmente agora, é produzir um fato para justificar uma chamada dos militares à ação, né? Uma GLO, por exemplo, que permita que os militares vão para as ruas, que vão, por exemplo, ser chamados supostamente para desbaratar esse tipo de situação, mas podem muito bem, como, aliás, os próprios policiais rodoviários federais já têm feito, se juntar aos manifestantes. Eu não me espantaria se algo desse tipo viesse a acontecer. Então, evidentemente, uma coisa que precisa ser afastada de qualquer maneira, nesse momento, é essa GLO. Além do mais, ele encontrou uma forma muito malandra, né, de produzir o chamado a esse golpismo, né? O Trump fez um discurso, o Bolsonaro ficou quieto. Mas, ao ficar quieto e não reconhecer a vitória do Lula, ao não reconhecer o resultado da eleição,
tendo em vista tudo que ele fez antes desse momento, né, a deslegitimação das urnas, os ataques à justiça eleitoral, questionamento da sua isenção, a criminalização dos seus adversários, tudo isso, a senha estava dada. Quando ele fica quieto e não reconhece, de alguma forma o que ele está dizendo, olha, tomamos um golpe, portanto, vocês têm que ir à rua protestar. Tanto que os caminhoneiros já estão falando aí, manifestantes que estão nesses bloqueios, que houve um golpe, estão falando que já houve comprovação de fraude, sabe-se lá de onde. Tem muita coisa, pelo jeito, circulando nos grupos de Telegram, nos grupos de WhatsApp, com teorias conspiratórias, e isso vai alimentando essa espiral de radicalização. E só para concluir, eu acho que merece muito destaque aí essa forma como a Polícia Rodoviária Federal está sendo instrumentalizada, né? Já foi instrumentalizada no dia da eleição, criando aqueles bloqueios policiais para atrapalhar a chegada de eleitores às urnas, sobretudo em regiões onde o Lula tinha mais voto, tanto que a gente teve 50% das operações ocorridas no Nordeste, que tem só um quarto da população do país, ou mesmo da malha rodoviária, menos ainda, quando a gente pensa em termos de malha rodoviária, né? Não faz sentido concentrar metade das operações no Nordeste, se é que faria algum sentido ter operações naquele dia. As duas coisas não fazem sentido, inclusive porque foi desobediência a uma determinação prévia que o TSE fez, dizendo que estão ali à sua disposição, que estão do mesmo lado, que não vão agir, dizendo, inclusive, um desses policiais de excursão, dizendo, olha, a gente vai esperar 72 horas para ver o que o presidente faz, porque ele não pode agir antes disso, ele não pode se manifestar, ou seja, agindo como líder da manifestação, o policial rodoviário federal. Como a Piauí mostrou há algum tempo atrás, numa reportagem muito interessante sobre a bolsonarização da PRF, temos aí uma captura de um órgão de Estado, um órgão repressivo de Estado, a sua transformação, inclusive, numa polícia violenta, né? Não só na câmara de gás improvisada, mas na ação que fez em favela do Rio de Janeiro. Tudo isso é a cara do bolsonarismo, e a gente está vendo esse negócio se consumando agora de maneira ainda mais desabrida. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Couto. Eu vou pedir para passar aqui um vídeo que eu recebi, que mostra bem qual que é a estratégia desse pessoal aí. É possível colocar, Cacá? Porque é anticonstitucional se o Bolsonaro se manifestar, se qualquer político se manifestar, é anticonstitucional. É um movimento totalmente popular, do agro, dos caminhoneiros, do motociclista, do trabalhador. Tá? O que vai acontecer? A gente para segunda e terça, todo o Brasil vai crescendo, está crescendo a todo o Brasil, a todo momento está crescendo. Nós estamos em grupos de todos os estados, está crescendo. O que acontece? Na quarta-feira, feriado, todo mundo na frente dos quartéis. Nós vamos pedir o artigo 142, intervenção militar, restabelecimento da ordem, tá? Nós vamos parar e não vão aceitar o resultado. Já foi comprovado fraude, vem muita coisa grande aí. A gente tem que permanecer firme. E eu parabenizo todos vocês. Vamos fazer o negócio acontecer. Eu vou anunciar, eu fiquei a noite toda. Quando foi ali umas 10 horas eu saí para dar uma descansada, porque agora a gente vai atravessar a noite toda. Então, assim, é um movimento popular e está crescendo a nível Brasil. É esse o caminho, tá bom, gente? Na verdade, se o presidente apoiar, ele comete crime, pode ser preso. Pronto, ele não vai apoiar, ele está apoiando porque ele sabe que o povo é o Supremo. Esse é o apoio que ele pode dar. A gente tem que começar a colocar em todos os grupos, quarta-feira, na frente dos quartéis. Por quê? No feriado, vai dar milhões de pessoas na frente dos quartéis do Brasil todo. Aparentemente vai ser um tiro no pé. Só para dar uma ideia, quer dizer, ontem a decisão do Alexandre de Moraes, lá com a mão pesada, o Alexandre sai como o grande herói, efetivamente, dessa defesa da democracia, né? Mas ontem ele convoca governo do Estado, polícias militares e tudo, impõe multas pesadíssimas e ameaça de prisão o grande organizador dessa arruaça, que é o diretor aí da Polícia Rodoviária Federal. Nós temos agora aliados de Bolsonaro. O Zema manda a PM desobstruir as vias. Rodrigo Garcia, aqui, que foi pedir emprego logo depois de perder a eleição. Bloqueio é inadmissível. Eu estava vendo umas cenas aí de Guarulhos, de polícia jogando spray aí no olho de baderneiros. Até eu estranhei e falei, Polícia Rodoviária Federal, mas não era a Guarda Civil Municipal, né? Aqui em São Paulo, você está o Ministério Público entrando na parada. Você tem a Procuradoria Federal Eleitoral. Então, chama atenção alguns pontos. Primeiro,
dentro do Supremo, você tem 9 votos a favor da decisão do Alexandre de Moraes, e até agora não se pronunciaram os 2 ministros bolsonaristas, que mostra sinais. Olha, isso aí são as impressões digitais da articulação feita no Palácio do Planalto. Não se tem a menor dúvida, né? Agora, diz que às 11 haveria uma coletiva da Polícia Rodoviária Federal, mas quem tem medo. Esse diretor da Polícia Rodoviária Federal, esse vai para a fogueira, não tem a menor dúvida, né? Aqui em São Paulo, o procurador estadual disse que já mapearam aí os organizadores, são agitadores conhecidos, né? Quando você pega... A questão é que atuações dessa natureza afetam os interesses diretamente daqueles setores da economia favoráveis ao bolsonarismo. A Confederação Nacional dos Transportes pediu manifestação, o agronegócio está puto da vida porque as safras estão sendo transportadas. Então, é um tiro no pé fantástico aí, sabe? É um tiro no pé fantástico que vai custar aí muita prisão, muito processo. Eu não duvido nada, nos próximos dias aí, o diretor da Polícia Rodoviária Federal sai preso, sob vara, efetivamente, né? Então, não adianta. Todos, Valdemar Costa Neto, todos os aliados do Bolsonaro condenando essa operação, e ele e os seus militares da reserva lá, aquele exército de Branca Leone, nem Branca Leone era algo poético, articulando dentro do Palácio do Planalto. Olha, é uma peça de Shakespeare, sabe? O monarca louco lá, cercado de uma pequena corte louca, aí tentando pôr fogo no mundo aí. Mas, aparentemente, vai ser o último tiro de canhão no pé aí do bolsonarismo. Aliás, Nassif, pelo menos, se espera-se que pelo menos esse diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal realmente seja punido. Primeiro, que é o segundo aviso e a segunda intervenção que ele faz nesse sentido. Depois, lembrando, no dia da eleição, ele chegou a publicar um post nas redes sociais pedindo o voto do Bolsonaro e depois retirou. E nós publicamos uma reportagem na semana passada no site de Carta Capital, justamente mostrando o seguinte: começou a ter, dentro da Polícia Rodoviária Federal, uma perseguição a policiais que haviam, nas suas contas pessoais, se manifestado a favor do Lula. Foram abertos inquéritos administrativos contra esses policiais rodoviários, sendo que o próprio diretor-geral, o seu vice e a cúpula da polícia estavam fazendo campanha escancarada em eventos, em discussões internas para o Bolsonaro. Não só pediram voto, mas demonizando o Lula. Então, quer dizer, se alguma das instituições, das várias, vão precisar ser limpas desse aparelhamento, certamente a Polícia Rodoviária Federal é a mais expressiva delas, ou a mais tonituante, vamos dizer, nesse momento. Agora, Cláudio Couto e Nassif, o que a gente pode dizer do silêncio do Bolsonaro nesse momento? Alguém fez uma observação interessante, eu li em algum lugar hoje de manhã, que talvez ela tenha começado por uma falta, uma certa depressão, uma falta do que dizer, e depois teria virado um cálculo, né? A partir do momento em que se imaginou que esse movimento dos caminhoneiros pudesse resultar alguma coisa, passou então a ser um cálculo. Cláudio Couto, primeiro, o que você acha que está se passando? E segundo, se no fim das contas ele for obrigado, mesmo que daqui a uma semana, assumir a derrota, isso acontece o que com ele? Sai, para mim, parece que ele sai muito mais enfraquecido do que ele já sai, em grande medida, dessa eleição. Ele, indivíduo, Bolsonaro, não o movimento, não a extrema-direita, mas ele, Bolsonaro, como personagem político. Olha, essa questão aí de que poderia ter começado só como uma reação pessoal e depois virou um cálculo, né? Como diriam os italianos, se non è vero è ben trovato, né? Ou seja, faz um baita de um sentido. É bem possível que tenha sido isso. Não dá para ter certeza, talvez haja um cálculo desde o começo, né? Se não havia desde o começo, agora eu não tenho dúvida de que há. Inclusive porque os próprios organizadores desses bloqueios, eles estão dizendo com todas as letras: olha, o presidente precisa ficar quieto, não pode falar nada, que senão ele é responsabilizado. Na verdade, ele vai ser responsabilizado de qualquer forma, mas ele está, claro, de alguma maneira tentando se esquivar dessa responsabilização por meio aí desse silêncio eloquente, né? Ele, na verdade, ao não dizer nada, ele não reconhece a vitória do adversário. Ao não reconhecer a vitória do adversário, ele joga lenha na fogueira dos protestos.
né, e desses bloqueios de estrada. É simples assim, não precisa mais nada além disso. Então, na verdade, ele está, por omissão, produzindo esse resultado, né? E pode ser uma omissão, como a gente, enfim, está ponderando aqui, deliberada, né? Não me espantaria isso. Né? E mesmo esse alinhamento da Polícia Rodoviária Federal, mais uma vez, reforçando essa postura do presidente, reforçando a ação dos que estão produzindo os bloqueios, tudo vai nessa mesma linha. Né? Por isso que eu acho que ele está realmente em silêncio. Né, o que parecia no começo uma coisa meio folclórica, até podia ser boa, né? A gente se livrar da fala do Bolsonaro durante algumas horas, depois de 4 anos sofrendo com elas, no fim das contas está virando realmente uma estratégia. Eu acho que é disso que se trata. Um ponto relevante é o seguinte: você tem duas formas aí de estimular essa conspiração. O Couto colocou bem da parte do Bolsonaro, que é ficar quieto e deixar o pau comer. Você tem outras formas. Ontem eu escrevi um artigo, até joguei lá, eu falei, o PGR e a PRF podem ser denunciados por prevaricação. Por quê? Porque a Procuradoria deu 24 horas para a Polícia Rodoviária Federal explicar o que está fazendo. Ou seja, a fogueira comendo lá, você dá 24 horas para explicar. E daí eu recebi do doutor Aras, aí, com quem eu tenho já contato há anos, eu recebi ele mandou o link de um release dizendo que o Ministério, que a Procuradoria Eleitoral já tinha intimado, lança aí uma nota para todo mundo ser convocado, a parte burocrática ser convocada, tudo, mas sem nenhuma orientação. Ou seja, você tem um conjunto de jogo de cenas para ir estendendo esse jogo. Agora, a partir do momento que o Alexandre Moraes joga os governadores no jogo também, a polícia militar no jogo, a brincadeira fica mais complicada. Eu não duvido nada que nas próximas horas aí, os dois ministros do Supremo aí, bolsonaristas também endossem essa posição, sabe? Mas é interessante ver a maneira como esses atores eles tentam dar se blindar legalmente ao mesmo tempo que vão dando corda aí para essas sublevações, né? Isso dá 24 horas de prazo para a Polícia Rodoviária Federal se explicar, isso aí não existe. Daí, quando entra o Alexandre de Moraes, não, ele dá uma ordem imediata para... Não, e a Polícia Rodoviária Federal dizendo não estamos agindo porque estamos pedindo orientação para a AGU, Advocacia Geral da União. Então, é um jogo ridículo aí, que vai ter consequências, viu? Vai ter consequências que vão chegar até o ministro da Justiça, que dentro do Palácio, provavelmente ao lado do Flávio Bolsonaro, é o grande organizador dessa bagunça, certamente vai pegar esse trouxa desse policial rodoviário, desse diretor da Polícia Rodoviária Federal, que já tem histórico de violência. Esses são os trouxas, que apostam tudo num candidato derrotado. É aposta maluca, né? Já acabou o jogo. Sim. Você tem um lado que ganhou, um lado que perdeu. Eu aposto todas as fichas no lado que perdeu. Mas digamos que a cabeça bolsonarista não tem muita sofisticação, não. Né? Parece até o caso do que eu li hoje, de um sujeito que apostou o próprio carro, um bolsonarista, apostou o próprio carro, perdeu. Parece que era um carro bom, né? Entregou para o amigo. A Fátima Oliveira. Bolsonaro é tão despreparado que até agora não agradeceu aos seus valentes eleitores. O Carlos Almeida, olha só que alívio, nunca mais vamos ter que ouvir discursos como questão no tocante a, nunca mais vamos ouvir falar em cercadinho. O Antônio Barreira, em 63 dias, qualquer juiz poderá decretar a prisão do inominável. E a Valéria Losky, mimado que é, Bolsonaro deve estar fazendo birra. Uma pergunta que eu faço, quer dizer, claramente esse diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal levou ao extremo a ideia de que nós vamos impedir a ascensão do Lula e essa vitória fraudada nas urnas, como dizem os bolsonaristas. Mas e a Carla Zambelli? Vocês acreditam que ela também entrará na linha de tiro? Lembrando que ela foi uma das primeiras a manifestar também que é preciso aceitar o resultado e que ela fará uma oposição como o Lula nunca teve. Eu também fico imaginando como é que será a oposição da Carla Zambelli ao Lula. Mas, Carla Zambelli, Couto e Nassif, o que vocês acham que pode acontecer com ela? Olha, não sendo oposição na bala, já é alguma coisa.
né? Porque aquela Zambelli aí, a pistoleira dos jardins, né? Ela mostrou que, com ela, é muitas vezes desse jeito que se resolvem os problemas, né? Ela até, inclusive, ameaçou ir votar armada, a despeito da proibição para que isso ocorresse também. Então, enfim, acho que é uma oposição, claro, a gente sabe, radical, estridente, sem qualquer tipo de responsabilidade, sem qualquer tipo de propositividade, né? Até porque tudo aquilo que eles tentaram fazer durante esses 4 anos, mesmo estando no governo, não foi exatamente construir muita coisa, mas foi destruir o que tinha, né? Então, não é de se imaginar que na oposição eles consigam ter uma posição mais construtiva. Mas, e eu até colocaria, Sérgio, se me permite, um grão de sal aí nessa ideia, né, de que ela reconheceu a vitória do Lula. Ela, na verdade, apenas disse que será oposição. Claro que, tacitamente, isso implica no reconhecimento da vitória, mas verbalmente nenhum deles aí, desses bolsonaristas mais raiz, né, se aproximaram disso. Os que fizeram são os bolsonaristas de ocasião, né? O caso do pessoal do Centrão, né, o Arthur Lira, né, o Ciro Nogueira está silente, ele até conversou com gente da equipe de transição do Lula, mas não passou disso, não veio a público dar qualquer declaração, pelo menos que eu tenha visto, pode ser que esteja me escapando aí alguma coisa, mas pelo que eu vi não deu qualquer declaração nesse sentido, mas de qualquer jeito é um bolsonarista de ocasião, e até o Tarcísio, né? Já deu declaração em São Paulo de que talvez vá querer ser cooperativo com o presidente. Ou seja, agora que ele está eleito, já não deve mais muita coisa ao presidente. Precisa ver, afinal de contas, o quanto isso vai longe, né? Se ele vai, por exemplo, resistir à pressão que certamente vai receber para que venham para São Paulo bolsonaristas desalojados do governo federal. E haverá muitos, né? É gente para caramba, não só entre os civis, mas também entre os militares, né? Pelo menos já havia nesse final de governo Bolsonaro aí um pouco menos de olavistas, o que até já é um certo progresso, a gente é obrigado a reconhecer. Mas, de qualquer maneira, eu imagino que se o Tarcísio de Freitas ele conseguir resistir um pouco a isso, e os primeiros sinais indicam que talvez isso venha a acontecer, ele fique um pouco mais com aquele centrão tradicional, com o PSD do Kassab, talvez até com um pouco daquela direita que nos faz lembrar do malufismo, né? Essa direita mais rude, mas de qualquer maneira não exatamente bolsonarista. Se ele fizer isso, imagino que ele vai começar já a se autonomizar. E o Bolsonaro, ao agir da forma como está agindo, ele contribui para o seu isolamento. Ele vai reduzindo o custo que muitos desses aliados dele até agora vão ter para se afastar. É mais fácil abandonar um presidente que apronta uma bobagem dessa, né, que cria uma confusão desse tamanho. Seria muito mais complicado se ele tivesse, digamos, se mantido na linha, e aí, bem, é que é quase uma contradição em termos, né, o Bolsonaro mantido na linha. Mas, enfim, se ele tivesse tido uma postura um pouquinho diferente aqui nesse final e simplesmente reconhecido a derrota, porque aí ele teria uma certa legitimidade mais ampla para reivindicar, inclusive, a lealdade daqueles que lhe acompanharam nesse momento. Ao agir dessa forma, nem isso mais ele vai poder reivindicar, vai ficar só aí com essa horda de extremistas aí que estão agora com ele fechando estradas. Você tem um conjunto de fatores novos no ar que é difícil a gente aquilatar os desdobramentos, né? O primeiro deles é o seguinte: fora do poder, com a Polícia Federal desamarrada, com as mãos soltas aí, você vai ter uma Polícia Federal que resistiu, grande parte dela resistiu aí às manipulações bolsonaristas, com um caldeirão de denúncias aí para apurar. Então, isso aí você vai ter os efeitos disso no bolsonarismo, não sei, mas é evidente que o Flávio Bolsonaro, esses caras não tiveram nem a paciência de desviar dinheiro e esperar um tempo aí para comprar mansões e tudo, né? Então, você tem... eles são novos ricos da corrupção, né? Porque antes eles eram os rachadinhas. Depois entra... Você tem muita suspeita. Eu lembro que quando a Petrobras começou a falar e se desfazer do sistema de gás e tudo, nós demos uma matéria mapeando aí os negócios do Flávio Bolsonaro. Ele montou uma empresa, em sociedade com um cara da Petrobras, um ex-geólogo, que era ligado na área de gás. Mais ou menos o que o filho do o Eike Batista fez com o presidente do Flamengo aí. Quando você pega lá atrás, ele dá aquele bando de favores lá para
para cavalhada, morre o Adriano da Nóbrega, você constata que a cavalhada era uma maneira de lavagem de dinheiro das milícias. Porque como cavalo e boi, é que nem jogador de futebol, né? Você não tem como parâmetros de valor, eles usavam para lavagem de dinheiro. Então, digamos, a Polícia Federal vai ter um universo de corrupção para apurar aí, fantástico. Vamos ver como que o Bolsonaro vai resistir a isso. O filho que fazia lobby aí, até o caçula entrou no meio da história aí, né? Então, é muita coisa que vai ter pela frente, e daí você não sabe como que vão se comportar os bolsonaristas. Eu acho que essa manifestação, esse canto de cisne aí dessas manifestações, vão ser a frustração final. Não vão derrubar ninguém, o Bolsonaro vai ficar quieto, vai sair com o rabo entre as pernas, e você vai ter, eventualmente, uma disputa aí para ver uma direita mais, que nem o Couto diz, uma direita mais civilizada aí, assumindo, digamos, essa liderança, que provavelmente é o Tarcísio. Nassif, desculpe, deixa eu só colocar uma questão sobre esse ponto. Falei igual o Bolsonaro, é uma questão como diante desse raciocínio. Imaginemos que o Bolsonaro, quer dizer, como tudo indica isso, fracasse, o Bolsonaro em algum momento é levado de alguma forma, mesmo com uma vontade, a aceitar a derrota, mesmo que lá no dia 1º ele não compareça para entregar a faixa, ele nem é obrigado a fazer isso. Mas também que, vamos dizer, no novo governo Lula acha, aí convoque ali o país para se recuperar e vamos esquecer, passa um pano, o Bolsonaro não venha a ser processado, mas saia numa situação de um ponto muito baixo, num ponto mais baixo que um presidente numa democracia possa ter atingido no Brasil. Vocês acham que ainda assim ele continuar sendo um nome a ser cogitado como uma liderança dessa extrema-direita de oposição no Brasil? Não vai depender do Lula, hein? Isso que eu ia vai dizer. ter procuradores aí que vão poder atuar, delegados que vão poder atuar, e eu tenho a impressão que a grande lição... Veja bem, 2018 vem todos aqueles esquemas lá de factóides, tudo que pega o TSE despreparado. Agora, o TSE se prepara um pouco melhor, mas correndo atrás da tecnologia. O Alexandre de Moraes tem que tomar um conjunto de medidas aí, atropelando alguns regulamentos aí para segurar. Eu acho que o primeiro trabalho do TSE, não só do TSE, mas do próximo procurador da República e do Supremo, vai ser desarmar esses grupos de WhatsApp, de Telegram e tudo. A força do bolsonarismo reside nisso. Então, de alguma maneira, eu tenho a impressão que o Brasil, como o epicentro, digamos, da mais atrevida operação da ultradireita em grandes democracias, ele vai liderar, não através do Lula, mas através dos organismos jurídicos aí, do Supremo, que reaprendeu, não pode abusar, a desmanchar essas armas, esses instrumentos de expansão do bolsonarismo aí. Cláudio Couto? Não, eu ia, naquele momento, só confirmar, enfim, concordar com o Nassif, né? Que me parece que depende muito pouco do Lula, esse tipo de coisa que pode vir a acontecer com o Bolsonaro, os processos que, porventura, ele venha a sofrer. Ele cometeu tantos crimes e agora está cometendo mais um, que, enfim, o Lula não precisa fazer nada, né? Basta deixar que a própria justiça haja. E com o Bolsonaro fora da presidência da República, o escudo que o Augusto Aras tem significado para ele vai desaparecer, né? Não vai mais existir esse escudo, ele vai estar na planície, e aí vai poder ser alvo, inclusive, de qualquer promotor ou juiz ali que atue na primeira instância, né? Não vai ser mais necessário que o Procurador-Geral da República ou o Prevaricador-Geral da República que haja, né, numa situação como essa. Acho que esse é um ponto. Agora, eu acho que, na realidade, a gente vai ter, de qualquer maneira, mesmo com o Bolsonaro se isolando, perdendo espaço, perdendo poder para uma direita mais pragmática, não sei o quanto civilizada, mas talvez também mais civilizada e pragmática, mas eu acredito que ainda haverá na sociedade brasileira muito mais do que houve ao longo das últimas décadas, né? Pelo menos desde a redemocratização, vai haver ainda uma extrema-direita presente, né? Ela pode até vir a ser minoritária, mas eu acho que ela vai continuar a ser muito estridente. Acho que a possibilidade que o Bolsonaro terá de continuar a ser o líder dessa extrema-direita vai depender muito do que acontecer com ele.
imaginemos que ele precise, de fato, responder a processos, né, e acabe no chilindró. Se isso acontecer, fica um pouco complicado. Claro que pode-se tentar criar algum tipo de herdeiro, né, de sucessor, pode ser o seu filho, pode ser uma figura que nem a Carla Zambelli. Eu já ouvi gente falando até na Michelle Bolsonaro, mas eu acho que ela tem um outro perfil, não me parece que é exatamente esse perfil de ser linha de frente de uma liderança política. Acho que a Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, esses aí têm mais a cara porque são políticos que estão ali atuando no Congresso, né? É outra forma de exercer essa liderança. Mas ele sendo preso, e claro, precisa ver quantos desses aí também não vão sofrer desse mesmo tipo de problema. Também não vão ter que se ver com a lei diante de todos os crimes que têm cometido, seja na frente das fake news, seja no que se refere aí a ficar andando com arma no meio do bairro, esse tipo de coisa. Mas, enfim, se eles forem afastados das funções que hoje exercem, talvez também tenham dificuldades. E eu não descartaria, isso na realidade é uma coisa que eu há muito tempo acho que pode vir a acontecer, é o Bolsonaro e, eventualmente, até alguns membros da sua família, percebendo o que vem pela frente, se mandarem do país, né? Irem para algum lugar onde eles possam ter aí um refúgio relativamente seguro, sobretudo se for algum lugar sem acordo de extradição com o Brasil e sem participação no Tribunal Penal Internacional, né? Do tipo Emirados Árabes, né? As várias viagens que o Bolsonaro fez até esses lugares, ele que fala que não gosta de ditador, mas tem uma certa predileção ali pelos ditadores do mundo árabe, até falou que o príncipe o fascinava, o príncipe da Arábia Saudita, aquele que retalhou o jornalista inteiro dentro da embaixada, enfim, ele pode ir para um desses lugares, né? Tentar se refugiar, ficar pelo menos fora da cadeia, e imagino que tenha fundos para se manter ao longo desse período. O Jaime Filho, não podemos passar pano. Vamos ver se tem alguma outra mensagem aqui. Estamos esperando aqui chegar mais à vontade. Eu vou ler uma rapidamente aqui do Samuel Machado. Jair é um covarde. A gente está acompanhando aqui, passo a passo, a desmobilização, a ação das polícias militares para desmobilizar essas manifestações dos caminhoneiros espalhadas pelo país. E vamos aqui, obviamente, ir atualizando todo mundo, mas eu queria colocar uma outra questão diferente aqui, Nassif, Couto, depois a gente pode retomar essa conversa, que de qualquer maneira, e apesar de tudo que aconteceu nas últimas 2 semanas, eu acho que eu já disse num programa anterior, que eu acho que do ponto de vista psicológico freudiano, o Bolsonaro fez de tudo para perder essa eleição, e o Brasil quase fez de tudo para ele ganhar, também numa dimensão freudiana, mas apesar da história do canibalismo, pintou um clima, da arma da Zambelli, toda a ação translocada, ele, no segundo turno, diminuiu bastante a diferença, quer dizer, sumiram ali quase 4 milhões de votos que o Lula tinha de vantagem, o Lula acabou ganhando com 2 milhões e 100 mil votos essa eleição, e eu queria perguntar para vocês, Nassif e Couto, que lição que o campo progressista e os democratas precisam tirar desse resultado de domingo? Olha, eu acho que se teve dois instrumentos essenciais aí para a criação do bolsonarismo, que o antipetismo é a grande arma, né? Se for pegar, não sei, ontem a gente conversava com o Aldo Fornazieri, ele fez alguns estudos para tentar separar o bolsonarismo do antipetismo. Então, ele acha que desses 49%, aí, 13% são bolsonaristas, e o restante é antipetismo. E o antipetismo foi uma criação da mídia e da justiça. E é algo antigo. Você lembra quando o Lula surge, ainda nos anos 90, que morre aquele líder sindical lá afogado na represa, lá em Bragança? A Bandeirantes faz uma baita campanha lá, dizendo que era queima de arquivo. Daí o Lula tinha um carro, pede para o Roberto Teixeira vender o carro, o Roberto Teixeira pega o carro, vende, transfere a propriedade para um outro cara, sem passar por ele. Se ele vai vender o carro, a troco de que ele vai pegar a propriedade do carro e depois... Então, é acusado de lavagem de dinheiro. Daí tem o caso do Celso Daniel, que vai ampliando. E, finalmente, aí, a partir do Mensalão, você tem um massacre, né? Um massacre com o uso reiterado aí de fake news, que é justamente o know-how que o Roberto Tivita traz do Murdoch, né? Usa as redes sociais, o maior perfil de redes sociais, quem são? São os grupos de mídia.
Agora, você tem um aprendizado. E o Supremo entrou intimidado. Você tem duas armas que a mídia usa para influenciar magistrados aí, né? É a lisonja e a ameaça. Usou as duas de forma muito pesada. Agora, o que nós temos? O Supremo aprendeu que criou um monstro aí, que você precisa, de alguma forma, voltar aos limites da democracia, e a mídia, você tem vai ter uma transformação pesada na mídia aí. Porque você tem, de um lado, até agora, a Globo acuada, não só pelos grandes grupos internacionais, mas por movimentos internos. Você tem a Jovem Pan, que é uma rede bolsonarista, agora, de repente, deu uma limpada, aí, mandou o Augusto Nunes, aquele Guilherme Fiuza e o Caio Coppola. Mas trouxe o Fernão Mesquita, que é um Augusto Nunes desinformado aí. Então, você tem a Jovem Pan, que está tentando se reagrupar, você tem os evangélicos, que tem toda uma estrutura de rede, mas não são necessariamente bolsonaristas, né? Eles têm a vida própria, interesses próprios. Aí, e há sinais aí objetivos de que a CNN pretendia montar uma rede bolsonarista. Ela começou com um jornalismo muito bom aí, trouxe um pessoalzinho ótimo aí. E, de repente, começa a coloca Boris Casoy. O Boris é uma ofensa ao jornalismo. Coloca o Boris Casoy para fazer liberdade de opinião ao lado de um jornalista veterano muito bom lá. Daí o Boris não dá conta, eles colocam o tal de Alexandre, não sei das quantas aí, que é um reacionário com mais informações que o Boris. Fica com liberdade de opinião com 2 direitas e 1 esquerda, né? Traz o Mesquita, traz aquele Moura Brasil, que só sabe falar em Foro de São Paulo, traz Ives Gandra, e as suspeitas que tinham é de tentativa de montar uma rede de rádios bolsonarista, que o Menin já teria tido ano passado, e aqui, de alguma maneira, junto com algum grande banco de investimento, adquirir o Estadão. E daí é um outro fenômeno que a gente tem que levar aí no campo midiático, que é essa questão dos grandes grupos financeiros adquirirem a mídia, que o BTG fez com Abril, né? E você tem, por outro lado, a mídia alternativa aí, que vai ter algum fôlego aí com esse... Fora, digamos, as redes bolsonaristas e as redes que vão ter que ser criadas aí, formadas pelo campo progressista também. Então, digamos, o mercado de opinião, que é a base para a política, aí vai estar em mudanças muito relevantes aí, que eu não usaria arriscar as conclusões, aí o desenho final. Olha, Couto, então, qual a lição que fica então, para o campo progressista, para o Lula, para o PT, deste resultado tão apertado de domingo? Olha, eu diria o seguinte, né, só para discutir a distância entre os dois, que, considerando o que foram as condições dessa eleição, essa vitória, ainda que apertada, é uma vitória heróica, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque, considerando que a gente nunca viu, em tempos de democracia no Brasil, imagino que nem antes de 64, um uso da máquina nessa magnitude, né? Um uso desbragado, desrespeito a toda a legislação eleitoral, né? E, no final, aquela instrumentalização da Polícia Rodoviária Federal para atrapalhar eleitor do adversário, né? Auxílio emergencial num valor imenso, 450 bilhões de reais despejados em 4 meses na campanha, segundo levantou lá o Nelson Marconi. Você tem aí uma situação inaudita. Talvez na República Velha, né, a gente tivesse uma coisa assim, e a ação da PRF é bem ao estilo da República Velha, né, de constranger eleitores adversários a não irem votar. Foi isso que a gente viu. Então, diante de toda essa situação, e ainda um presidente no cargo, que por si só já seria uma vantagem comparativa, a gente sabe disso, basta olhar aí a taxa de reeleição de governadores, de prefeitos, que sempre tende a ser mais elevada, né, a onda de fake news, enfim. É tanta coisa junta que ganhar por 2.140.000 votos é uma vitória bastante considerável, né? É uma vitória porque não foi justa essa eleição. O Bolsonaro fica reclamando que não foi justa, mas não foi mesmo, ele tem razão. Só que não foi justa, não é para ele que não foi justa, é para o seu adversário que não foi justa, porque essas condições são absurdas. Então, eu diria que talvez isso mostre, inclusive, a força que teve o anti-bolsonarismo. Só o Lula
Só o Lula seria capaz de ganhar essa eleição nessas condições, né? Eu acho que sim. Acho que o Nassif ia falar alguma coisa, né, Nassif? O diretor da Polícia Rodoviária, a Polícia Rodoviária Federal convocou uma coletiva, mas o diretor não vai se pronunciar. É um trouxa, aquele trouxa que vai na linha de frente. Tem ministros já do Bolsonaro em conversa com o pessoal do Lula, o próprio vice-presidente Mourão já acenou com o reconhecimento da vitória. Agora, os trouxas, esses caras que foram para ali. Agora, um ponto relevante, que até o Sérgio tinha colocado lá, de policiais rodoviários federais que foram punidos aí por fazer propaganda do Lula, é o seguinte: você tem todo um sistema de monitoramento da opinião pública em mãos da ABIN e do Departamento de Inteligência do Exército, que não tem controle civil. Eles têm ferramentas capazes de monitorar 60 milhões de CPFs aí, ué. Aquela lista que eles fizeram de funcionários públicos contra Bolsonaro, muito simples. Colocaram todo o banco de dados do funcionalismo num desses sistemas, adquirido nos Emirados, e depois colocaram palavra-chave. Quando o Couto fala em exílio do Bolsonaro nos Emirados, é perfeitamente factível. Essa ultradireita é tão maluca que os Bolsonaros se aproximaram aí de um dos príncipes lá do Emirado, que controla o fundo soberano do Emirado, através daquele lutador de jiu-jitsu lá, um Gracie, um daqueles Gracie lá dos Estados Unidos. Esse sujeito vai para os Estados Unidos, era um cara franzino, entra numa academia Gracie, se entusiasma, transforma o jiu-jitsu em esporte preferencial lá do país dele, e depois o Gracie faz o meio-campo para que eles venham aqui adquirir a refinaria de Landulfo Alves por um valor questionado. Ou seja, você tem a ultradireita mundial aí vai estar confinada nesses centros aí de ditadura fundamentalista, né? Portanto, eu acho que os Emirados vão ser um bom lugar para abrigar o Bolsonaro, e ele não vai poder pintar o clima, porque as mulheres andam todas com véus. Eu vou encaminhar duas perguntas do GGN, mas antes eu queria só ler aqui um comentário de um eleitor do Bolsonaro que nos brinda, nos honra com sua assistência, o Guilherme Guerra. Ele diz: vocês vão comer cachorro para não morrer de fome, seus petistas. Eu queria dizer o seguinte: eu vou até propor para o Nassif, que a partir de janeiro de 2023, tanto a Carta quanto o GGN cria uma sessão de culinária, inclusive para ensinar a como preparar cachorro. Porque aí, se a gente vai comer, vamos comer com algum estilo, né? Pode ser um guisado... Pode ser cachorro-quente? Não, cachorro-quente eu já como com uma certa... Não com muita regularidade, mas de vez em quando. Agora, deixa eu... Aqui, tem duas perguntas aqui do GGN. Uma, eu vou fazer rapidamente para o Nassif. A Salete Farias. Esses que foram mandados embora da Jovem Pan, será que não eram pagos pelo Planalto? Nassif? Não, eu acho que não, viu? Só o fato, por exemplo, o Augusto, por que eles foram mandados embora antes? Porque toda vez que tinha live lá do Bolsonaro, eles chamavam o Augusto. O Augusto era você pega esse. Como é que chama lá o presidente da Jovem Pan? O Tutinha. O Tutinha, ele tem uma característica interessante. Quando dá muita audiência lá, o cara fica poderoso por um tempo. Você pega o Reinaldo lá. O Reinaldo era poderoso por algum tempo, especialmente quando passou a defender o Michel Temer lá, virou democrata por conta aí da simpatia pelo Michel Temer. Foi só esvaziar o Michel Temer, deu pé na bunda. O Augusto, segundo as informações lá, ele estava mandando na emissora. É algo muito interessante. Você pega a Veja lá atrás, o poder do Hélio Gaspari por ter interlocução com o Goberi, com o Ludwig, tudo lá, com o Heitor de Aquino, tudo. Quando passa o governo, os donos não querem esse tipo de competição, né? Então, de um lado, teve isso. De outro lado, você tem essa tentativa agora de perceber. O Tutinha, ele falou algo que é a síntese da imprensa brasileira. Eu não tenho posição política, eu dou o que os meus ouvintes, leitores, espectadores querem. Então, até falaram que... então, digamos, faz parte um pouco desse negócio de desbolsonarizar a emissora, mas mais que isso, ele faz o mesmo movimento que os Chivita fizeram com o Gaspari lá no tempo da ditadura.
Rei morto, o representante do rei aqui não tem mais poder, não vem mais me dar ordem. Então dá um pé na bunda. Eu acho que o Augusto Nunes é candidatíssimo para assumir o comando da TV Cultura. Fica aqui esse registro sobre o Tarcísio. Esse é um receio que o pessoal na cultura tá mesmo, né? Isso vai ser, inclusive, um termômetro interessante, né? Não só isso, evidentemente, mas de saber o que vai ser o governo Tarcísio, né? Se algo desse tipo acontecer, vamos saber, vai ser um desastre, né? Vamos saber, né, Cláudio, se vai ser um governo Tarcísio ou se vai ser um governo Kassab, né? Eu apostaria que talvez seja um governo Kassab. Veremos. Já é alguma coisa. O Márcio Soares, também lá do GGN, e aí Nassif e Couto. Essa postura criminosa da Polícia Rodoviária Federal é majoritária ou a instituição ainda está preservada? Pergunta o Márcio Soares. Tem uma federação aí dos policiais rodoviários federais que está contra essa orientação aí, né? Eu tenho a impressão, inclusive eles estão falando agora, aqui está o porta-voz falando aqui, sabe? Mas isso aqui, gente, a corporação burocrática muda o poder. A corporação burocrática ela é que nem empresário. O empresário é valentíssimo até a hora que o fiscal da Receita para na porta dele. Eu lembro quando morreram aqueles mendigos lá no centro, que eu tinha, acho, o Heródoto falou, não, os empresários que mataram para limpar o centro. Eu falei, gente, o empresário tem medo do fiscal que aparece na porta. Então, você vai ter agora, por exemplo, 1.000 e tantas empresas que praticaram assédio eleitoral que vão ser processadas aí e vão dançar, né? E, do mesmo jeito, essas corporações públicas, pega o Ministério Público, nossa senhora, no tempo da Lava Jato eram os donos aí, as listas do Ministério Público, a arrogância. Daí entra o Bolsonaro, que ele soube fazer algo que o Lula não soube, usar o poder da caneta. Acabou a Lava Jato, acabou tudo. Hoje em grupos eu estava vendo alguém comentar outro dia, acho que foi no Globo que deu, um grupo aí de 200 aí, procuradores, lavajatistas, tudo descendo o cacete do Dallagnol. O Dallagnol desmoralizou, usou o Ministério Público de escada. Então, digamos, essas corporações, quando você muda a direção, o jogo é outro. O cara quer saber da chance de ter uma promoção aqui, de ter uma... Então, eu acho que enquadra rapidamente, mas o diretor tem que ir preso para servir de exemplo. Eu acho também isso, né? É tão criminoso isso que está sendo feito pela Polícia Rodoviária Federal que, se esse diretor não acabar preso, é uma desmoralização completa, né, da justiça e até mesmo da democracia no Brasil, porque é tanto abuso de autoridade, é tanta venalidade, inclusive. Agora, de fato, houve um aparelhamento grande na Polícia Rodoviária Federal, né? Não é pequeno, por isso que eu mencionei aquela reportagem muito boa da Piauí sobre a PRF, que saiu um tempo atrás, que ela escrutina exatamente essa questão, né? Vai ali nos detalhes, mostra uma série de informações, e é por isso que a gente tem visto também tantos policiais rodoviários federais em vários desses episódios aí de bloqueio se juntando aos manifestantes e não agindo como policiais rodoviários para desobstruir a pista, né, fazendo exatamente o contrário. É claro, talvez isso varie um pouco de lugar para lugar, às vezes está sendo mandado para o bloqueio exatamente aquele cara que vai saber que é justamente o indivíduo mais simpático ao movimento e não se manda o outro. Tudo isso pode eventualmente acontecer, mas há sintomas de que houve uma contaminação mesmo muito grande dessa organização. E mais do que isso, né? Aquele episódio horroroso, né, terrível, do sufocamento de um cidadão, né, dentro da caçamba da viatura da Polícia Rodoviária Federal, transformado numa câmara de gás, aquilo não foi um episódio casual. Aquilo já vem na esteira dessa transformação porque a Polícia Rodoviária Federal passou durante o período Bolsonaro. Eu chamei a atenção logo na primeira fala que eu fiz aqui que as ações também da Polícia Rodoviária Federal junto a policiais civis e a policiais militares no Rio de Janeiro em operações feitas nas favelas também acende um alarme. Ou seja, você tem aí uma coisa mudando. Não é mais a situação que a gente tinha antes. Não era uma polícia só de cuidar do trânsito. É uma outra coisa. E gozado que o Bolsonaro escolheu ela, talvez por justamente perceber que era onde era mais fácil produzir a cooptação.
né? Uma carreira não tão sofisticada e não tão prestigiosa quanto a carreira de policial federal, propriamente dito, é ali que sobrava o espaço para agir dessa maneira. Não, é isso que eu ia ressaltar, o Nassif já tinha falado, você ressaltou agora, Cláudio Couto, justamente, e a gente vamos lembrar daquela fatídica reunião que levou ao rompimento do Moro com o Bolsonaro, que agora estão de novo juntos. Foi a tentativa do Bolsonaro de aparelhar a Polícia Federal, viu-se que era impossível, então ele mirou na Polícia Rodoviária Federal e um tanto quanto na ABIN, embora a ABIN também não tenha entregado a ele o que ele esperava. Então, me parece isso mesmo, né? Qual a estrutura policial que eu vou poder aparelhar? E aí estava lá a Polícia Rodoviária Federal à disposição. Tem uma outra pergunta aqui também do GGN, a Cristina Camilo, a gente estava falando da mídia, ela pergunta, e a Globo? O PT e a Globo fizeram as pazes? E ela diz que é nítido que o comportamento da Globo mudou em relação ao Lula, se comparado aos anos anteriores. Há um acordo aí, Nassif, você acha? É um fantástico, né? Mas se a Miriam Leitão cruzar com o Lula aí, a esposa que se acautele, porque vai dar beijo na boca, né? É impressionante. Outro dia como que chama? O ghostwriter do Demóstenes, lá, o geógrafo. O Demétrio. Demétrio. Gritou em altos brados. Todo mundo sabe que teve corrupção na Petrobras, mas o Lula não estava envolvido. Não é um acordo, é o reconhecimento tácito. Aliás, o superintendente, o diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal está com uma cara com cara de B aqui, explicando a operação. Mas a Globo percebeu que a única salvação dela é a democracia. Tudo bem, ela usou a ditadura para virar o que virou, mas a imprensa só é relevante em ambiente democrático. É ambiente democrático, porque daí ela pode pressionar o judiciário, pode pressionar o Congresso, pode usar o empresariado para pressionar a parte política, e, através disso, pressionar o executivo. Quando você entra na ditadura, só tem um ponto de pressão, que é o executivo. Então, isso aí é historicamente. Por que quando você a Ford vem para o Brasil nos anos 20, a primeira coisa que ela faz é trazer uma agência de publicidade junto e contratar grandes escritórios de advocacia? Porque sabe que dentro da democracia... Por que a democracia virou o regime especial aí do mercado e do liberalismo? Porque, através da democracia, eles controlam, através dos partidos políticos, do Congresso, através do judiciário, contratando aí grandes escritórios de advocacia, e a mídia, através da publicidade. Então, digamos, o que a Globo percebeu é que, dentro desse ambiente que ela criou lá, o que ela fez foi abuso de poder, achando que... É interessante esse ponto também, até vou sugerir para o Cláudio Couto um dia pegar algum aluno aí para um estudo, né? Você pega um governo fraco, a Dilma era um governo fraco, não sabia usar caneta, não sabia negociar, não sabia... Você começa lá atrás, com o mensalão, você começa a manipulação, percebe que sabe jogar a opinião pública, cria um vácuo político. A hora que cria um vácuo político, qualquer babaca que tem um cargo público se acha em condições de ocupar, de ser um novo condutor das massas. Pega o Luiz Roberto Barroso, o orgulho dele de ser a figura pública que mais influencia o judiciário, que agora vem o novo iluminismo, daí vinha o Temer. Não, já dizia que... Como é que chama o italiano lá? Que o velho morreu, mas o novo ainda não nasceu. Quando nasce o novo, é o Bolsonaro. Gramsci? Gramsci, é. Então, você teve de todo lado os aventureiros achando que, com o Aécio, achando que criando um vácuo político, eles seriam... O Barroso é o caso típico, né? Ele falou, teve Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Santiago Dantas e eu. Até eu escrevi uma vez, vai ser mais fácil compará-lo aos ministros que mandaram a Olga Benário para a Alemanha do que os grandes juristas políticos brasileiros, né? Agora, isso aí caiu uma ficha desse pessoal, né? Só na democracia que eles têm influência e poder, né? Nassif, você que está acompanhando aí, alguma coisa de relevância nessa coletiva aí da Polícia Rodoviária Federal? Basicamente, por gentileza, pode passar? Ele está apresentou aqui um quadro mostrando os locais que houve desobstrução, né?
E a Globo News mostrando as obstruções aí. Então, Mas neste com uma momento, cara a gente de... abre para perguntas. Vai abrir para Presentes, perguntas agora. Se porventura quem estiver acompanhando. Bem, mas mas, Nassif, não, duas questões que eu queria colocar aqui para a gente acompanhar aqui, essa questão da gente estar acompanhando essas questões. Especificamente sobre. Só ler aqui mais um comentário rapidamente. A Valéria Soares diz que adora cachorro assado, entre outras coisas, voltando um pouco àquela conversa do cachorro assado. Mas, bem, a gente falou desse comportamento da Globo, agora eu queria levantar uma questão também, que tem um fato, com a eleição do Lula, também tem um fato inédito no continente, que apesar daquela onda no início do século de governos de esquerda, de governos progressistas, mas pela primeira vez você terá os 5 maiores países da América Latina governados por governos de progressistas de esquerda, e Cláudio Couto e depois Nassif. Isso quer dizer alguma coisa ou não quer dizer absolutamente nada? Olha, difícil ter uma certeza, né? Agora sobre isso. Eu acho que pode sim querer dizer alguma coisa. Agora, a gente vai ter que esperar o passar do tempo, né, para poder entender exatamente o que ocorre, né? Os próximos meses, claro, primeiro passando por esse período de turbulência que a gente está vendo agora, né, superado esse período de tentativa de golpe por parte do governo, né, esses bloqueios, esse Capitólio brasileira, né, e depois começar a ver o que vai ser efetivamente a articulação do novo governo. Né, quem vai para os ministérios, quais serão os partidos que comporão a coalizão, como é que, inclusive, o Centrão vai se comportar. Né? Porque, afinal de contas, o Centrão, embora tenha aderido ao Bolsonaro, a gente não tem como saber se boa parte desse Centrão que saiu vitorioso dessas eleições, por exemplo, para o Congresso, né? Estou pensando especificamente no Congresso, se ele é um Centrão bolsonarista ou se é apenas bolsonarista de ocasião. Eu apostaria mais na segunda opção. Né? Até o luminar da política brasileira, né? o Kassab, disse esses dias que o Lula não vai ter problema nenhum para governar, que a sua base de sustentação está garantida. Claro que ele está querendo também negociar esse apoio, e por isso está falando isso. Mas eu acho que isso não está errado. É bem verdade que você vai ter ali muita gente que estava no barco bolsonarista, mas que quer mais do que qualquer outra coisa estar próximo ao governo. Né? São os políticos de adesão, são os partidos de adesão, e é assim que eles vão funcionar. Isso deve produzir rachas dentro deles. Né? No caso do PL, por exemplo, certamente você tem ali um núcleo duro bolsonarista, que, como a Carla Zambelli falou, vai fazer oposição nunca antes vista na história desse país. Mas não creio que eles serão majoritários. Né? E correm o risco, sobretudo com a conduta que vão tendo, de também se isolarem ali dentro, de fazerem muito barulho, mas terem muito pouca efetividade do ponto de vista da sua capacidade de realmente se contrapor ao próximo governo, de impor uma agenda e, mais ainda, né, de se viabilizar como alternativa política dali para frente. Né? A depender de como as coisas caminharem, a gente corre, e aí sim, o risco de ver a emergência de uma nova direita, que não seja essa direita extremista, mas que seja uma direita bastante conservadora, acho que isso sim, só que joga outro tipo de jogo, e que pode se colocar aí no meio. Por muito tempo o PSDB acabou cumprindo o papel de ocupar esse espaço, sem ter exatamente todas as credenciais para ocupar esse espaço. Essa direita, bastante conservadora, porém não extremista, não apareceu, não se organizou, surgiu o bolsonarismo. Mas, ironicamente, talvez o bolsonarismo tenha criado espaço para que essa direita bastante conservadora surja a partir dos seus escombros. Né, e consiga se consolidar a partir daqui. Eu apostaria muito nisso. Isso contraposto, num primeiro momento, a um governo de centro. Né? Não acho que o Lula conseguirá fazer um governo de esquerda, e ele próprio já deu sinais disso. E não conseguirá, não é por falta de vontade, mas é por condições políticas objetivas. É só olhar a composição do Congresso, é só olhar como é que está a sociedade, com quem vai ter que conversar, com quem vai ter que se relacionar. Então, acho que vai ser um governo possivelmente bem mais centrista do que foi a primeira passagem do Lula pela presidência da República. Você acha, Nassif, mais centrista? Depende, porque se tem um conjunto de temas, para ser centro, esquerda ou direita, é o posicionamento em relação a um conjunto grande de temas aí. Né? Você tem alguns temas hoje que são de consenso. O combate à miséria, o combate à volta do desenvolvimento. Você tem algo que pode causar alguma fricção, mas, por exemplo, o BNDES. O BNDES vai voltar a estimular os investimentos
em infraestrutura, mas com uma outra estratégia. Ele vai ser, provavelmente, indutor do capital privado. Ou seja, ele entra dando uma garantia para determinados investimentos, o capital privado entra. Um ponto que foi colocado, eu nem gosto de colocar agora em crítica, eu critiquei muito na época lá, mas depois virou uma arma política aí, esse negócio dos grandes campeões nacionais do Luciano Coutinho, né? O desenvolvimento de um país, por exemplo, você pega a JBS, vira um grande campeão nacional e desestrutura toda a cadeia de pequenos produtores rurais. Um ponto relevante, por exemplo, o CAD é um outro que vai ter que passar por uma vistoria, porque esse presidente do CAD é um horror. Mas outro dia a gente fez... Criminoso, né? Criminoso. A gente fez um programa outro dia sobre pequenas e microempresas, até com o pessoal que está estudando alternativas para o Lula. Por exemplo, a pequena empresa tem vantagens centrais. Ela é mais empregadora de mão de obra, ela garante mais a estabilidade econômica. Aqui, quando você pega por exemplo, na França, ele falou, grandes redes de farmácias são proibidas de operar em grandes metrópoles. Outro dia eu estava em Guaranésia, que é uma cidade pequenininha, tem um farmacêutico lá, eu sempre gosto de falar com farmacêutico, meu pai era farmacêutico. Meu pai entrou em crise lá nos anos 60 por conta disso. Por conta disso, você tinha... o governo fez uma política com inflação elevada que criou um tabelamento de remédio. E o tabelamento, você só podia vender em cima da tabela mandada pelo laboratório. E para o laboratório, era importante atrasar o aumento para girar mais o estoque. Quer dizer, hoje em dia, esse farmacêutico lá em Guaranésia me falava, poxa, as farmácias aqui de rede vendem mais barato do que o preço que eu consigo dos laboratórios. Então, você vai ter um conjunto de políticas que eu acho que vão ter resistência, mas vão ser consensuais. Onde que pega? Onde que vai pegar realmente a disputa ideológica? Na reforma tributária, taxação de dividendos, taxação de grandes fortunas, e na política monetária. Essa política monetária que vem lá de trás, mas foi acirrada com essas metas inflacionárias do Amínio Fraga, isso aí é um crime contra o país, é um crime. Qual que é a lógica dela? Se a inflação der 10, você dá 15 de taxa de juros para preservar o capital, ou seja, você tira do conjunto de país, desestabiliza todo o crescimento, compromete todo o investimento para impedir que o rentista perca juros. Então, digamos, esse é o desafio que eu acho que vai pegar, que é como vai ser conduzida a política monetária. Mas os outros diversos pontos, tem uma sugestão do Beluso que é muito boa, porque o que o Lula está colocando? Aprofundamento da democracia. Você vai chamar estados, municípios, vai reativar as conferências nacionais. Gente, naquele período 2008, 2010, eu vi conferências aqui de tecnologia envolvendo as grandes empresas, IBM, Odebrecht, tudo com sindicatos de trabalhadores e laboratórios. A da educação, que você tem uma rixa aparente aí entre esses grupos bancados pelas empresas e o movimento sindical, eu vi tirar consensos. Porque o que as ONGs empresariais queriam? Métrica. O que os sindicatos queriam? Condições de trabalho. Daí tiram lá. Todo professor tem que ser bem remunerado, tem que ter condições de trabalho. Dadas essas premissas, o seu trabalho tem que ser medido e avaliado. Então, o Lula, eu tenho a impressão que ele tem tudo para montar uma baita rede aí de construção coletiva. Vamos pegar um negócio relevante. O Beluso, por exemplo, ele sugere a volta daquele modelo juscelino aí de os grupos de trabalho. Mas o Lula deixou para Dilma um negócio fantástico, que era a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que iria juntar grupos setoriais da indústria em várias áreas, e esses grupos iam definir as pesquisas prioritárias. E daí vinha a FINEP e bancava. Só que a Dilma, naquela centralização dela lá, deixou tudo isso de lado. Então, eu acho que o aprofundamento da democracia vai ser um grande passo, principalmente com a reconstrução industrial, sendo feito dentro desse modelo de convocar
de convocar, digamos, os setores para participar das discussões e da construção. Indústria naval, indústria de máquinas e equipamentos. E o Lula tem tudo. O Lula, além da liderança popular, a cabeça dele sempre foi nisso. Apesar da mídia falar da bolivarização da economia, essas coisas ridículas aí, o governo dele tinha o que tinha de melhor aí na área industrial, na área agrícola, Roberto Rodrigues, o Furlan. Então, e agora você tem, digamos, um amadurecimento muito grande e a tecnologia também permitindo a criação desses grupos. Então, eu acho que o governo Lula, essas rixas vão se reduzir a Faria Lima. Por exemplo, a Petrobras eu tenho um pouco de preocupação ali, porque como é que chama esse senador, o Prates? Então, falando em Prates para a Petrobras, ele pegou uma proposta daquele cara da Unicamp, lá, Ricardo Carneiro, quando veio o aumento de petróleo, uma proposta horrorosa. Nós fizemos uma crítica, ele ligou xingando a redação, eu mandei ele a merda lá, depois ele veio de forma mais educada, que era a criação de um fundo de compensação, que é correto. O que é um fundo de compensação? Se estiver muito alto, o fundo entra, só que era um fundo de compensação que preservava todos os ganhos dos acionistas privados. Era um fundo de compensação que era feito com os dividendos da área pública e com outras formas aí de financiamento, para preservar o lucro dos acionistas privados. Isso é um absurdo. Por quê? Porque ele já estava tentando se colocar como candidato a presidente da Petrobras. E o Ricardo Carneiro era o cara que montou essa... Eles montaram depois um imposto de exportação para o fundo, que era coisa ridícula. Se o preço do petróleo tivesse $120, o imposto era $2, $3. Então, digamos, tem que ficar um pouco preocupado, porque você tem gente dentro do PT que está pensando em formas de criar maneiras de atuar com o mercado de forma inteligente, como esse direcionamento, por exemplo, do crédito privado com o BNDES dando garantias. Mas você tem outros que estão fazendo jogadas aí, não é Henrique Meirelles. Henrique Meirelles é uma caricatura, que estão fazendo jogadas para se habilitar junto ao mercado, fazendo concessões malucas aí, malucas que eu digo dentro da lógica de você usar Petrobras e estatais para processos de crescimento e tudo aí, né? Não, em suma, vamos ter muito tema aí para divertir, viu? Não, então, esse é um dos pontos realmente mais preocupantes, é a ver como é que o Lula vai lidar com essa pressão do mercado, que agora vai vir, agora vai ficar todo mundo que estava ali até ontem financiando o Bolsonaro, vai lá, não só dar um tapinha nas costas, mas também já chegar com a fatura, a cobrança, e virar todo esse discurso. E lembrando também, Nassif coloca bem, talvez só a recuperação desses fóruns de diálogos mais democráticos que possam fazer frente a um problema novo que o Lula e o PT não enfrentaram na primeira fase que governaram, que é o Banco Central independente, que é mais uma pedra no sapato dessa estrutura toda. Eu queria dizer que a gente passou aqui 1h, já são 12:09, a gente falou muito aqui, os caminhoneiros estão falando lá, os bolsonaristas estão falando nas redes sociais, os petistas estão comemorando nas redes sociais. Só tem uma pessoa no Brasil que permanece em silêncio até esse momento, que é o Jair Bolsonaro. Então, vamos ver quando o Jair Bolsonaro nos dará a honra ou não de dizer alguma coisa. Ou talvez ele faça aquele velho conselho do Romário ao Pelé. O Pelé, quando calado, é um poeta. Talvez seja essa grande poesia do Bolsonaro. Nassif, Cláudio Couto, mais uma vez, muito obrigado. A quem nos acompanhou também, muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima, obrigado, tá ok? Sérgio. Até a próxima. Tá ok? Até a próxima, Sérgio Nassif, que nos acompanha. Abraço. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.